Agora vamos comigo aqui, porque o assunto é saúde vascular. E a gente pensou muito assim, sobre o que a gente fala? Será que vamos falar sobre as pernas inchadas, sobre as manchas roxas, sobre lipedema mais uma vez, porque é um assunto tão novo, e a gente resolveu abrir o leque, até porque hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do cirurgião vascular. Então, eu quero parabenizar a todos os médicos, todos os cirurgiões vasculares, e inclusive parabenizar especialmente ele que é o nosso querido cirurgião vascular. A gente tem um super orgulho, eu digo a gente porque praticamente todos aqui da Rede Vida são pacientes desse médico maravilhoso, profissional excelente, é uma referência quando a gente fala em cirurgia vascular. Além de tudo, um ser humano incrível, humano, como diz a palavra, é um ser humano maravilhoso. Doutor Fernando Bacalhau, seja Obrigado. bem-vindo. Gratidão enorme. Muito bom Obrigado, te viu? receber, Muito bom, viu? obrigado. Vamos sentar aqui para Que legal. conversar. E quero agradecer aí, em nome de todos os vasculares, em nome da Sociedade Vascular, pelo convite. Hoje é um dia especial para a gente, um dia importantíssimo, porque a gente também está usando essa data para conscientização da saúde vascular, né? Então, os nossos sites e toda a parte de mídia social da sociedade, da nossa clínica, está voltada para a orientação com dicas simples, mas importantíssimas para a gente poder ter longevidade, ter qualidade de vida e ficar bem. E é um tema, Cláudia, que abrange todo mundo, sabe? Então, o pessoal que está com um filho adolescente, entre 15 a 18 anos, tem dicas para isso. A mulher gestante tem algumas alterações vasculares importantes. A mulher na menopausa também precisa de uma atenção redobrada também. E a pessoa octogenária, mais na longevidade, para também ter dicas aí bem práticas, bem constantes para o seu dia a dia, para poder ter qualidade, né? E viver bem nesse ano, nessa Que vida. bom, isso tudo é possível, gente. E com profissionais maravilhosos, você fica realmente bem amparada e fica segura para viver muito e viver bem, né? Exato. Eu falei para a produção que hoje a gente ia falar de todos os aspectos que envolvem Legal. esse lindo ofício que é a cirurgia vascular, né? Então eu queria te fazer uma pergunta, doutor Fernando Bacalhau. Qual é o problema mais recorrente no consultório? As pessoas te buscam por qual principal motivo? Olha, nós temos 4 pilares, mas temos 2 que são os mais frequentes. O primeiro, que são os casos que não precisam de tratamento cirúrgico, são casos consultório, tudo, que é a hipertensão arterial. Então, o caso de hipertensão hoje é o mais frequente, Cláudia, está muito mais de rotina no nosso dia a dia, com o envelhecimento da população. E também temos visto casos de pacientes cada vez mais jovens com hipertensão arterial. Hipertensão arterial é cuidado pelo cirurgião vascular? É principalmente pelo cardiologista, Cláudia. Mas o paciente tem vindo muito para a gente, principalmente para fazer esse check-up. E a segunda maior causa é as varizes. São as varizes. As varizes, elas são importantíssimas e muito frequentes. Então, eu falei que eram 4 pilares. A varize, ela cresce e ela corre o risco de ter uma trombose, e a trombose corre o risco de uma embolia pulmonar. Então, isso é uma complicação. Através de um quadrilátero meio vicioso, que é o diabetes, o tabagismo, a hipertensão e o colesterol aumentado. Então, esses 4 itens acabam atrapalhando toda a atividade do vascular. Então, a principal dica para o pessoal em casa, precisa ter uma avaliação do seu colesterol. Não dá para saber sem um exame de sangue, é importante fazer o exame. O paciente tabagista, ele tem que ter a noção que ele corre mais risco que a população geral, também um fator muito prevalente também, e o diabetes. Por outro lado, Cláudia, as doenças arteriais severas estão também vindo muito e superativas. Tivemos até um ator famoso agora, Otaviano, teve um aneurisma, Sim. precisou operar aberto, tudo. Eu trouxe até algumas imagens também para a gente poder falar desses casos, porque ele descobriu num check-up, que é justamente isso que a gente está falando em casa. Então, um paciente jovem, 40 e poucos, mais novo que eu, um garoto trabalhando sem fazer nenhum vício, nenhuma complicação. Porém, quando ele descobriu a doença, tirou de letra.
está super bem. A gente não tem uma alternativa para não adoecer, mas a partir do momento que a gente passa por isso, a gente tem que passar com tranquilidade e com qualidade também. Perfeito, nada como um bom check-up, né? Exato. E aí o convite está feito, vá ao cirurgião vascular, faça o seu check-up, veja como anda a sua saúde vascular, porque isso pode comprometer totalmente a sua vida e, melhor, pode te dar uma boa qualidade de vida. Colesterol e saúde vascular, qual que é a relação? O colesterol, a gordura de uma forma geral, ele acaba atrapalhando tanto dentro da artéria quanto em áreas localizadas. A gente estava falando do lipedema, o lipedema tem essa gordura do quadril das pacientes, né? Então essa gordura que está localizada na celulite, sobre a pele, né? Ela acaba inflamando o paciente, tendo muita dor, desconforto e esteticamente é muito ruim. Essa mesma gordura, ela também entope as artérias e por isso que a gente que cuida disso também, porque ela vai estreitando a quantidade de oxigênio que chega no órgão. Então corre o risco do AVC, do infarto e das doenças arteriais. Eu até estava batendo na cabeça aqui para como mostrar isso bem claramente. Da outra vez eu trouxe um caso de algumas pernas, eu recebi uma mensagem, nossa, Fernanda, fiquei impressionada, eu falei, puxa, é verdade. Então, no esquema, essas artérias da perna elas começam a ficar esmagadas aqui. E a solução que eu achei foi trazer um raio-x com contraste, Cláudia. Elas ficam esmagadas por conta dessa gordura? Exatamente. Essa gordura é o colesterol ruim? É o colesterol ruim, LDL, né? E os triglicérides também, elas ficam no meio, elas não ficam flutuando na artéria, elas acabam entremeando, né, a artéria e vão fechando o caminho do sangue. Esse é um exame de imagem real? Real, esse é o paciente, né, esse é o paciente. Do lado esquerdo, a gente trouxe para comparar uma perna sadia com uma perna já com uma oclusão arterial. Então, aquela gordura que a gente fez o esquema, o que ela faz na realidade? Ela leva a esse stop, né, de sangue, uma parada de sangue. Eu vou levantar porque eu fiquei com uma dúvida que eu gosto de apontar para não ter dúvida nenhuma. Doutor, esse risco aqui seria o quê? Essa é uma artéria normal, Cláudia. Isso é uma artéria. Essa perna aqui teria que ter uma artéria normal por aqui? Teria que passar aqui, ó. Aqui não está passando nada, porque toda hora entope, passaria isso? Daqui e recanaliza aqui embaixo. Quer dizer, não está, né? Não, ela está entupida. Aí olha que situação. E o que o corpo tenta fazer? Produzir novos capilares, miudinhos, para tentar restaurar esse membro. Então, essas microartérias nunca terão a mesma força e energia que esta artéria nativa. Então, elas acabam fazendo uma tentativa frustrada. Então, qual que é o nosso trabalho? Recanalizar, voltar a ter fluxo neste caminho. Então, o objetivo é pegar um paciente assim e colocar dessa forma. Aqui é o membro inferior direito, então é um caminho único, a artéria femoral do paciente, com alguns ramos retos e bons, e aqui a parada do sangue. Então, nosso trabalho, muitas vezes com stent, muitas vezes revascularizando, a gente faz voltar este caminho, tirar esta parada de sangue, essa obstrução. Impressionante, né? Quando a gente vê uma imagem dessa, a gente consegue entender e até a gente tem a real visão do risco que a gente corre. Exato. Quando faz bagunça nesse coreto, quer dizer, quando começa a comer errado, deixa os níveis de colesterol ficarem desequilibrados. Exato. Né? Abusa na gordura, abusa inclusive na gordura do corpo, ruim, na obesidade. Né? Né? Eu assisti a sua live essa semana com a doutora Kátia Volpe, que até está gravada, fica aí o convite, porque tem dicas bem práticas. Muito ela passou boa, 5 dicas. Sim. E realmente essas dicas são importantes, tudo. Mas na parte vascular a gente precisa ir além. O colesterol, realmente, essa gordura, ela realmente inflama, é silenciosa, a pessoa, não senti nada hoje, tá tudo bem, e leva essas obstruções crônicas. E o corpo vai tentando, lutando e tentando resgatar através de pequenos capilares. Que na imagem real é o paciente clássico do nosso dia a dia, né? E esse daqui é a imagem também do aneurisma.
O cigarro, principalmente, Cláudia, ele enfraquece, ele fragiliza a parede do vaso. E ele vai ficando como uma bexiga flácida e fraca e vai aumentando, aumentando. É o mesmo princípio das varizes. As varizes são a mesma coisa, há uma dilatação, só que é venosa, e ela vai em qualquer órgão do corpo crescendo, aumentando, aumentando, e ela não consegue levar o sangue de um ponto a outro, ela começa a parar o sangue dentro da veia, que é o fator de risco principal para a trombose venosa. Que sério, quer dizer que o cigarro, então, é um vilão, a gente já sabe, mas olhando aqui a gente fica mais assustado. Exato. Muito grande, porque aumenta muito o risco desse... Ah, é um circuito, né? Desorganizar. É uma cascata, né, que a gente fala. Essa cascata de coagulação, ela acaba atrapalhando por esses 4 itens. Diabetes, pressão descontrolada, o cigarro e o colesterol. Então, medidas simples, caminhada, uma boa alimentação e principalmente o check-up, Cláudia. Antigamente, esses tratamentos eram tão complexos, mas hoje estão tão simples. A gente faz no consultório, a gente consegue, identificando a raiz do problema, resolver rapidamente. Quanto mais cedo, melhor. Então, por isso a nossa dica, e hoje com o site lá da sociedade, da nossa clínica, fazer a pessoa em casa se olhar. Às vezes o paciente ele está trabalhando sentado demais, ou em pé demais. Olha a sua perna, dá uma olhada, para um pouquinho. Você falou na live, a gente cuida de tanta gente. Você falou, olha, eu cuido dos meus filhos com maior orgulho, claro, eu cuido da minha família, dos meus amigos, mas se cuida de si também, de si, né? É importante a gente se cuidar, e muito importante. Doutora, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Você disse que o apresentador Otaviano Costa, ele descobriu o aneurisma fazendo um check-up. Será que estamos, eu e você, meu amigo, em dia com esse check-up? Que tipo de exame detecta um aneurisma? O principal é o ultrassom, Cláudia. Então, é um ultrassom do quê? Das artérias. No check-up, a gente pede vários exames. 2 são os principais. Um exame de sangue para a gente avaliar colesterol, triglicérides, um exame de sangue básico mesmo. E o ultrassom, ele é muito importante para avaliar as artérias das carótidas, o aneurisma da aorta também, e as artérias da perna. Se não me engano, o Otaviano foi fazer um eco do coração. Então, o eco é um tipo de ultrassom do coração. Então, hoje está muito aliado o ultrassom das carótidas, da tireoide, da aorta, das pernas e o exame de sangue. Com isso, a gente consegue mapear bastante e identificar muitas doenças, Cláudia, e já pegar no problema no início. Perfeito. Olha, vamos fazer assim? Doutor Fernando Bacalhau continua com a gente. Eu quero que você participe do programa, que você envie as suas perguntas. A gente vai colocar tudo aqui no Visual, mas manda agora, lá no Vida Melhor Oficial, que é o nosso perfil no Instagram. Fernando, ele é maravilhoso. Doutor Fernando Bacalhau, hoje é o dia do cirurgião vascular e ele representando todos, mas é o nosso querido, nosso médico, nosso amigo, doutor Fernando Bacalhau. Agora, vamos lá, a gente tem perguntas e respostas, mas eu vou abrir também aqui para a turma que quiser perguntar, viu? Se alguém quiser virar para lá, daqui a pouquinho a gente vai ter uma pergunta que eu já sei que está vindo dali. Mas vamos liberar aqui o Visual também, porque tem perguntas também através do Vida Melhor que já chegaram e vai ser muito bom receber a sua pergunta e ter a sua participação. O Gustavo Silva diz assim, boa tarde. No ano passado, a minha mãe teve trombose na perna. Sarou, porém o médico pediu para usar meia elástica. Ela pode ter trombose de novo? Agradecido. Pode sim. Tem vários tipos, né, de causas da trombose, mas pode sim, infelizmente. Primeiro porque a trombose deixa uma cicatriz no local onde ela foi implantada e aquela cicatriz pode ser um ponto de apoio para uma nova trombose. Segunda coisa, às vezes a trombose é uma alteração no sangue, não é nenhuma alteração na veia, casos hematológicos mesmo. E isso não teve nenhuma mudança, né? Não mudou a genética da sua mãe. Então, como ela tem esses fatores expostos, pode sim, infelizmente. Mas a meia elástica super previne, ajuda bastante no retorno venoso e mesmo nos dias de folga, quem teve trombose, vale a pena usar.
A trombose também e a meia elástica é um capítulo à parte nas viagens, porque as pessoas às vezes estão de folga, estão com tempo livre, falam, não vou usar hoje. Mas aí que está o problema. A trombose ocorre mais frequentemente no viajante. A pessoa que está parada, viajando, seja de carro ou de avião, claro que no avião, mas a meia elástica precisa fazer parte aí do caminho. Doutora, gestantes podem fazer viagens de avião? Podem fazer. No final da gestação acabam precisando de uma alteração, uma autorização do ginecologista, mas pode fazer. Para você ter uma ideia, a Karen foi fazer um enxoval e tudo, foi viajar para comprar as coisas e foi com tranquilidade. Foi com a meia elástica. Precisa tomar anticoagulante? É exceção. Aumenta até o risco de sangramento. É claro que cada caso é um caso, mas a meia elástica a gente indica mais. Por quê? Na gestação, aumenta 50% o fluxo circulatório nas pernas e há um inchaço meio crônico, né? A sua bebê aí que está gestando agora... A minha bebezinha está de 5 meses. 5 meses, deve estar com o pé um pouco mais inchado, porque é natural mesmo, é a defesa do corpo da mãe. Então, a meia elástica vai muito a pena depois do 6º mês, colocar um sapatinho mais baixo também. Agora, o anticoagulante é exceção, assim, não precisa tomar, não. Perfeito. Agora, a chefe Adriana Zonta, que está aqui, que vai ensinar hoje a gente a fazer uma delícia, também tem uma pergunta, vamos conferir. Dri, por favor, qual é a sua pergunta? Oi, doutor, boa tarde, tudo bem? Uma pergunta, assim, o ano passado, mais ou menos, tem 1 ano e meio, eu fiz uma cirurgia. Tá. Eu tirei minha veia safena, certo? E tem mais ou menos 1 mês que eu sinto uma dor, como se tivesse pressionando, tipo, atrás do joelho, sabe, na dobra? Sei. Você acha que alguma varize que surgiu? Não? Pode ser? Geralmente é assim, viu? Não quero te assustar, assim, ao vivo, mas geralmente é. Uma vez por ano a gente tem que voltar no vascular, igual voltar no dentista. Uma vez por ano a gente tem que estar sempre de olho. Por quê? A gente não mudou a nossa carga genética e a gente continua trabalhando, produzindo, fazendo as nossas coisas. Então, se você operou a veia safena, a sua safena devia estar bastante comprometida. Sim. Então, tirou essa veia, ela foi removida, mas muitas vezes o sangue procura um novo caminho para circular, igual no raio-x que eu mostrei. Sim. E esse caminho alternativo, às vezes, não está 100% bom, está mais ou menos bom. Então, não é que precisa operar de novo, muito pelo contrário. Às vezes está contraindicado uma reoperação, mas com 1 ano é o momento de voltar às varizes. E aí, às vezes, uma aplicação, um laser, uma infiltração resolve. É aquela manutenção anual que a gente faz. E por que dói? A veia está todo mundo lá num conjunto, todo mundo juntinho dentro da sua panturrilha. Se a veia começar a crescer, Cláudia, começa a crescer e começa a incomodar as coisinhas mais delicadas que a gente tem, que são os nervos. Então, os nervos ficam inflamados, sensíveis, doloridos. Tem dia que nem sente nada, mas principalmente no final do dia, depois de trabalhar o dia inteiro, à noite, está sensível, está dolorido. Então, vale a pena fazer uma manutenção, uma aplicação para não precisar operar de novo no futuro. E às vezes eu não sinto, às vezes não, de lá para cá eu não sinto 3 dedinhos meus, assim, eu sinto, lógico, se eu encosto eu sinto. Entendi. Mas é como se eu tivesse perdido um pouco a sensibilidade. Exato. Volta ou não? Volta. Volta. Tem nervos que são motores, que fazem a gente caminhar, e tem nervos sensitivos, que são responsáveis pela dor e pela sensibilidade. Então, como está todo mundo em conjunto ali nessa... Quando sai a varizes, o nervo ele fica inflamado, sensível, delicado. E aí você fica meio dormente na região que você operou. E aí, mas isso reabilita, isso volta sim. Tem algumas medicações, tipo pregabalina, que ajudam mais facilmente também. Mas o importante é não perder a motricidade. Então, fazer a marcha, tudo, porque você estimulando com a marcha, você melhora bem também. Que joia. Vamos lá. Agora, a Maria Amaral está perguntando. Boa tarde, Cláudio e doutor. Tenho 20 anos e notei que recentemente começaram a aparecer microvarizes nas minhas pernas. O que pode ser? Meus exames de sangue estão normais. Não tenho problema de obesidade, porém tenho celulite. Sinto minhas coxas doloridas. Obrigada. Deve ser as varizes mesmo, Cláudia, porque assim,
Com 20 anos as pessoas já podem ter varizes. Pode. Infelizmente, aí, 16 anos, eu já operei paciente de 17 anos. Hoje a gente opera pouco, Cláudio, mas antigamente a gente operava, que era o que a gente tinha na medicina. Então, se você está enxergando a olho nu os seus vasos, quer dizer que internamente deve ter alguma veia alimentando essa veia. Então, é lá dentro, onde a gente não nota, que está a base do problema, e é lá que a gente precisa tratar. Se você já está vendo o problema a olho nu, pequenininho, é a melhor hora de tratar. É o momento que você muitas vezes faz uma infiltração, faz uma prevenção e a veia acaba não crescendo. E a dor é a mesma coisa que a gente estava conversando agora. A veia encosta no nervo e realmente acaba ficando sensível também. Tem que tratar, tá vendo a importância? Kátia Coutinho está perguntando, boa tarde, sempre aparecem manchas roxas e doloridas na minha perna, devo me preocupar? Deve, a circulação é uma coisa importante, sim, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar atenta. A mancha roxa por si só, muitas vezes é a troca de uma veia antiga por uma veia jovem. Então aquela veia está sendo restabelecida o seu fluxo, mas a dor não. A dor ela não é um sinal de alerta, o sinal da dor, não é um sinal para a gente fugir da dor. A dor é um sinal de alerta porque é o momento da gente procurar ajuda. Então, às vezes está com essa veia inflamada, sensível, e a gente precisa... E a grande moral é que não são, apesar de sermos cirurgiões de formação, os casos cirúrgicos hoje são exceção. Perfeito, dá para realizar tudo de forma muito mais tranquila, menos invasiva e muitas vezes no próprio consultório. Eu mesma, assim como o Padre Juarez, nós frequentamos o consultório do Dr. Fernando Bacalhau e ele está sempre ali. É como se ele estivesse organizando. Exato. Faz com laser, é algo rápido, praticamente indolor e a gente vai mantendo a saúde vascular em dia. Isso é maravilhoso. Nossa, então, por isso é que a gente fala assim com tanto prazer também desse médico, que a gente conhece ele na prática clínica. Obrigado. Irene Cuelca, ela pergunta o seguinte, recentemente realizei um procedimento vascular e no mesmo dia surgiu bolha d'água. Qual seria o motivo? Olha, é difícil a gente falar. Talvez pela infiltração tenha juntado, tenha inchado a perna e são bolhas de inchaço, né? Ou pode ser alguma infecçãozinha da pele também, que às vezes com antibiótico resolva. Mas faz parte da tática do tratamento a gente proteger os nervos com soro, infiltrar também, então a perna fica um pouco mais inchada e esse pós-procedimento é uma coisa temporária de 3 semanas, depois passa também. Tá joia. A Ana Catarina pergunta o seguinte, há 3 semanas apareceu uma mancha escura, enorme, na parte de trás da perna. Infelizmente não foi de pancada. Ou felizmente, né? Gostaria de saber se isso é um sinal de doença cardiovascular. Desde já agradeço. Ana Catarina Ibiapina Antunes, de Fortaleza, Ceará. Um beijo para toda a turma do Ceará. Pode ser sim, viu? Pode ser porque essa região de trás do joelho, a panturrilha é o coração da perna, né? É o segundo coração do corpo e é o coração da perna. Então, nessa região tem que ter toda a atenção. E se olhar melhor, sabe? Dar uma olhadinha. Se aparecer uma veia estourada, pode ser um probleminha sim. Perfeito. A Yara Lustosa, ela está perguntando se lipedema é o mesmo que elefantíase. Não. São coisas totalmente diferentes. A elefantíase é um caso bem grave de inchaço dos vasos linfáticos. Então, é um inchaço de uma perna, a outra não. O lipedema já é a inflamação dessas gorduras que ficam debaixo da pele. É como se fosse uma celulite inflamada, com várias traves e nódulos. Então, nessa região de quadril, meio da perna, há uma fibrose, há um repuxamento da perna. E o que a gente tem tratado hoje muito fortemente também com o laser. Porque a mulher acaba, através do estímulo, digo a mulher porque ela procura mais ajuda, mas os homens também estão suscetíveis, acaba inflamando pelo esse estímulo de vida nosso tão frenético e junta traves na perna. Então, muitas vezes a gente precisa cauterizar, precisa quebrar essas traves fibróticas também. Então, são coisas bem diferentes. Perfeito. Você disse que
A elefantíase é a inflamação dos vasos linfáticos. Seria o linfedema? É isso mesmo. É aquele que, por exemplo, eu assisto um programa que mostra os quilos mortais, né? E aí as pessoas têm muito esse linfedema, que é uma parte... Fica dobrado, isso. né? Uma por cima da outra. O que a gente chamou de linfedema é o que antigamente a gente chamava de elefantíase. Elefantíase, exatamente. Lipedema é outra coisa. É outra coisa da gordura. Boa tarde. Sempre o meu pé direito fica inchado. Será que é lipedema? Pode ser, mas o lipedema ele geralmente poupa os pés e as mãos, ainda mais em cima no quadril e na perna, sabe? Pode ser uma faceite plantar, uma inflamação da caminhada, pode ser também alguma alteração na panturrilha, pode ser, geralmente, o mais frequente, se você apostar, seria nas varizes. Às vezes tem alguma varize interna que não está legal. O lipedema dá em áreas onde tem mais gordura, então realmente é mais para cima do que no pé. Mas o tratamento, muitas vezes, desses casos são parecidos. Desinflamar o corpo, fazer uma caminhada 3 vezes por semana, hidroginástica, alimentação com fibras e tudo. E quando não melhora, aí vai para os casos mais invasivos. Que tem a lipoaspiração, quando é muito, muito agressivo, e nos casos intermediários, o lipolaser também. Perfeito. Quem tem lipedema pode usar meias elásticas? A Cleidinelli está perguntando. Pode sim, qualquer tipo, tá? As meias de alta compressão a gente indica muito hoje para trombose. Antigamente a gente indicava meia para todo mundo, mas hoje não. A gente indica as meias de alta compressão para quem tem trombose. Os casos mais leves pode usar o lipedema, as varizes, tudo também. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais perguntas, né? Ivone, tem um inchaço só embaixo do joelho. Seria um lipedema? Pode ser, viu? Pode ser. Às vezes acumula gordura nesse local, um local atípico, onde não era para ter gordura inflama, ela fica sensível e tudo. Vale a pena procurar ajuda, sim, viu? Maravilha. A Elcia Canuto pergunta, boa tarde, Cláudia e doutor. O que é e como é feito o tratamento de espuma nas veias? Esse é o tratamento que mudou bastante o caminho das varizes, né? A gente identifica a veia que está alimentando os vasos. Então, geralmente os vasinhos têm uma veia nutridora. A gente pode achar essa veia ou com ultrassom ou com fleboscópio. E a gente manipula uma medicação chamada polidocanol, que ela tem uma forma de espuma igual um detergente. E a gente coloca dentro da veia e ela forma como se fosse uma rolha, ela obstrui a passagem do sangue. E aquela veia que nutria varizes fica obstruída. Então a varizes não fica mais nutrida e ela começa a involuir. É muito bom. E funciona muito para os casos graves de úlcera varicosa. Antigamente tinha muitos casos de pacientes que lutavam anos com úlcera varicosa. Hoje a gente tem ganhado essa guerra aí, graças a Deus. Que bom. Doutor Fernando Bacalhau, eu fico muito feliz com a sua presença aqui, muito feliz de poder te parabenizar por esse dia especial, né? E agradecer também por essa vocação e sacerdócio. A gente recebeu aqui muitas mensagens, tem muita gente querendo entender como é que funciona. A gente está até aqui com essa imagem mostrando esse tratamento com espuma, né? Que já foi postado no nosso Instagram e tá aí, olha lá. Obrigado. Depois eu vou responder todo mundo com calma, vai ser uma alegria. Quero agradecer em nome da sociedade, dos vasculares, em nome da Karen, que também é vascular também. A Karen é a esposa do doutor Fernando Bacalhau. São dois queridos, parabéns para os dois. A gente trabalha junto e, graças a Deus, com duas cabeças juntas, a gente consegue sempre estar buscando novos caminhos. E quero agradecer por você abrir sempre as portas aqui do seu programa. O seu trabalho é único. A gente que segue a Cláudia aqui fica muito feliz porque ela dá dicas práticas e é um ser humano iluminado mesmo em todos os caminhos. Vale a pena seguir no Instagram, eu vejo lá as lives, todas as coisas que ela posta. Doutor, é maravilhoso. Nós Tamo aqui junto. agradecemos. Muito obrigada, meus parabéns mais uma vez. E eu falo para você de todo o meu coração, um médico completo, um médico sério, como a gente nem sempre vê hoje em dia, infelizmente. Ele é show. KF Vascular, lá no Instagram, @KF Vascular. Cláudio, não tem Instagram, eu quero marcar minha consulta. Ótimo. Já manda lá sua ligação no 11 2337. Anota aí que você vai falar com as meninas. Um beijo para as secretárias que são umas queridas. 11 2337 0185. 11 2337 0185. E o site kfvascular.com.br com muitas informações. Obrigado. Até a próxima. Foi uma alegria te receber, viu? Carinho. Doutor, obrigada. Parabéns mais uma vez.